Obrigada a vocês pela presença aqui à noite, né? Em dias e tempos tão adversos. Obrigada. Eu queria falar um pouco sobre mim. Na realidade, eu também sou empresária, estou na área de serviços hoje em dia, prestando serviços para a indústria de alimentos, setores, enfim, de alimentos, ingredientes, mas também já tive restaurante. Durante 15 anos eu fui empresária do setor. Então, para mim é muito prazeroso estar aqui com vocês, e muitos dos dilemas desse mercado, né? Eu sei não só através dos meus clientes, mas também por meio de estar na linha de frente muitas vezes com o consumidor, o que me deu sempre muita bagagem. E depois fui viajar o mundo para entender, e muito dentro do Brasil, eu não perco uma feira, ou eu estou como palestrante, ou eu estou como ouvinte, para a gente entender com os outros, porque é um eterno aprendizado. Esse mercado, principalmente no Brasil, a gente está em constante evolução. O mercado vinha, né? A gente vinha ali no momento da comida ganhar um outro significado para o brasileiro, a gente vai saindo ali de um momento de, né, tentando sair do momento de crise, e hoje a gente é pego aí de surpresa por algo inesperado, que é tão difícil de prever, porque de fato nunca antes aconteceu, né? Dentro de um material que eu escrevi, eu falo assim que Bill Gates, num TED Talks, ele chegou e falou, né? Olha, em 2015 isso, o mundo vai ser tocado aí por um vírus. É possível que o que balance a gente, um homem inteligentíssimo, né? Procuro copiar os livros de cabeceira dele, mas nem sempre dou conta de ler como ele. Mas ele trouxe essa visão, né? Do que o mundo ia ser tocado, uma crise ia rolar por conta de um vírus. E quando aconteceu, olha que incrível, né? Que loucura. Eu estava na Alemanha, fui fazer um curso de inovação com o pessoal do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, na Alemanha, no interior da Alemanha. Estava um pouco ausente, com pessoas de 45 países, né? Falando sobre inovação, sobre o papel do ser humano, o papel de cada um de vocês, né? Na inovação, que tudo que pode acontecer nesse momento agora, de a gente superar essa crise, vai depender sim do empresariado brasileiro, vai depender de nós. É um vírus que começou com o indivíduo e também ele vai curar com o indivíduo os impactos dele, né? Então, o poder que nós temos quando a gente quer transformar os nossos negócios. E aí, nesse momento eu voltei para São Paulo, aí, né, ainda fiz algumas atividades. Quando eu me dei conta, no sábado, né, no dia 15, eu liguei para minha sócia e falei assim, ó, tá vindo a Terceira Guerra Mundial. E ela olhou assim, falou assim, é o impacto que... Comecei a ler um monte de coisa, comecei a estudar, e comecei também, né, saber dos impactos que estavam acontecendo na Alemanha, enfim, depois que saí de lá. E de fato, né, depois veio a Angela Merkel para cá e falou assim, estamos vivendo um momento de Terceira Guerra Mundial. Então, o pós-guerra é sempre um período muito interessante de a gente estudar. Aliás, tem um livro que eu recomendo aos senhores aqui, que é o do Harari, né? Um filósofo monge, e ele fala muito, né? Para resolver essa crise que nós estamos vivendo agora, talvez a gente precise de um líder mundial, né? A gente começa a ter questões muito globalizadas mesmo, e os países muito tomando conta um pouco do próprio espaço, né? E aí no mercado, no setor de alimentos, a gente vai cada vez mais precisar se juntar muito. Eu vou dividir com vocês aqui uma tela desse apanhado, né, esse estudo que eu fiz, fazendo reflexões em cima do que a gente está vivendo e de ações que a gente pode fazer já. E eu escrevi isso com um incômodo muito parecido com algumas situações que eu me dava conta no dia a dia, que é o seguinte: eu sempre fui curiosa, viajo o mundo todo. Se vocês conseguem entrar no bate-papo aqui, se vocês forem aqui na direita, aqui em cima, tem uma janelinha. Se vocês puderem digitar quantas pessoas tem na equipe de vocês, para a gente entender um pouco Na minha equipe são cerca de 20, 25 pessoas, que flutuam um pouco, mas coloca para mim no bate-papo aqui quantas pessoas tem em cada empresa, né, contando administrativo, contando operação, logística. Se vocês puderem colocar, eu vou começar aqui a abrir o bate-papo, vou colocar aqui 25. Só para eu entender um pouco essas dimensões, só digitar aqui no bate-papo, tá? Bacana. E você está aqui nesse Sebrae hoje, aqui comigo, né, e buscando conteúdo, estava aqui em outros momentos, né, provavelmente vai sair daqui, de certa forma, espero eu, minha intenção para o dia de hoje com a gente, aqui, vocês aqui, é inspirado e com algumas listas de to-dos ali para fazer, para começar, porque, putz, a Cíntia falou em algumas perspectivas, vou ali tentar. E é tentar mesmo, porque eu não tenho resposta 100%, eu tenho
análises, cruzamentos de dados de tudo que eu vi no mundo, de tudo que eu tenho estudado e lido, observado e um profundo conhecimento desse mercado, para a gente conseguir crescer em cima dessas reflexões. Mas um dos grandes entraves é porque às vezes você está muito sozinho nesse conhecimento. E já adianto, né, antes de a gente estudar qualquer tipo de conduta que a gente venha a ter, ideia, como vocês voltam para essas equipes de vocês, de 6, de 28, de 25 como a minha, né, estamos ali no mesmo tamanho, como vocês voltam no momento online, diferente do contato físico e do vamos lá, gente, como vocês conseguem envolver essas pessoas como líderes? Porque eu conto uma questão muito interessante, que eu fui para o Vale do Silício, eu falei assim, gente, o mundo está indo nessa transformação digital e é para lá que eu vou. E eu ouvi de um dos meus gurus, que é também do Sebrae São Paulo, que é o senhor Wilson Poit, e ele falou num almoço comigo, né, dando uma mentoria, ele falou assim, Cíntia, go digital. Go digital, é o novo normal, né? Não falou com essas palavras, é o novo normal, mas ele falou go digital, eu lembro disso. E aquilo não saía da minha cabeça, tanto que eu fui para o Vale do Silício, voltei de lá, falando, gente, go digital. Consegui montar sozinho uma startup de educação e empreendedorismo, estou testando e pivotando ainda, uma outra empresa, mas dentro da minha empresa Equilibrium, apesar de a gente, né, ter tido algumas iniciativas, é uma máquina de 18 anos, com pessoas e uma sócia, trabalhando no modus operandi, que dá dinheiro, que funciona, que tá legal. Mas existe uma dificuldade, né? E até por isso eu começo esse meu estudo falando sobre alguns processos. Eu vou já falar de comida, gente, eu vou já falar de alimento, vou dividir muito conteúdo com vocês depois, tá? Mas que já tá com uma máquina, né? E quem foi para o Vale do Silício? Quem se contaminou disso tudo fui eu. E aí é muito interessante que depois de muito tempo, depois de 2 anos antes do corona, eles dividem, alguns gerentes, ou a minha própria sócia divide, olha que bacana isso aqui. Falei, gente, tá aqui, ó, tá no slide que eu trouxe para vocês quando eu voltei do Vale do Silício, né? Então, às vezes, só o conhecimento não consegue sozinho trazer a transformação. A gente precisa trazer as pessoas com a gente. A gente precisa contaminar essas pessoas, né? E talvez só alguns erros que eu já fiz na minha vida, né? Só trazendo conteúdo, talvez não seja possível. Como eu tentei quando eu voltei do Vale, só trazer esse conteúdo. Você precisa fazer junto, você precisa. E foi aí que eu entendi algumas questões, né? Quando eu montei a minha startup e eu fui para lá fazer, e vocês podem, de repente, criar um hub de inovação, faz um squad, né? Junta 3, 4 pessoas e desenvolve um projeto pós-corona. O que a gente vai fazer aqui com base nisso que a gente está tendo com o Sebrae? Porque talvez não seja possível envolver todo mundo, né? Nem todo mundo tem perfil, nem todo mundo está afim, e tem energia, enfim. E a gente não consegue também ter braço para conseguir dar mentoria e envolver todos. Por isso, as grandes empresas mais disruptivas do Vale do Silício, né, como o próprio Spotify, ele tem essa questão de fazer os seus módulos de inovação, né? E aí, se a gente pega empresas aqui de 16, de 28, puxa 6, puxa 4, mas você tem que estar envolvido em geral, né? Ou pelo menos ser o mentor, de alguma forma. Então, eu vou dividir minha tela aqui com vocês para a gente começar a falar um pouco sobre essas reflexões do que eu escrevi, depois eu envio para vocês e a gente começa a abrir um pouco para discussões, questionamentos, algumas respostas eu posso ajudá-los a refletir e outras a gente posso buscar também, né? E as que eu tiver, eu arrisco aqui falar com vocês. Opa, só que eu tenho que dividir primeiro a minha tela aqui. Vamos fazer isso. Vocês já estão me vendo aí? O impacto do coronavírus no mercado, né? Acho que já foi para vocês. Então, foi esse material que eu vou Sim, já entregar está para vocês. aparecendo, Cíntia. Tá bom, obrigada. Trazendo 6 ações, né? Alguns dados de mercado do que a gente buscou à luz do momento que eu escrevi isso aqui, do que minha equipe tinha levantado também, e um pouco de reflexão, né? Trazendo justamente isso que eu falei para vocês, que a gente vivia, que me deu um desespero porque eu sabia exatamente aonde a gente estava, né? E liguei para minha sócia e para minha diretora, estamos em terceira guerra mundial, bota todo mundo de home office e a gente vai introduzir um processo que estava no to-do da nossa turma, da nossa equipe, mas não conseguiu operacionalizar em 4 meses, gente. Era um to-do desde de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, eu voltei da Alemanha, né? Março, 2 meses. E não tinha sido implementado o processo de digitalização, do que a gente já tinha acordado. Ah, por quê? Porque não tinha. E aí, em um dia, meio ainda, né, capenga, a gente conseguiu implementar. Em um dia.
Então, fazendo um paralelo do que aconteceu comigo na minha experiência e do que eu estou vendo acontecer em alguns mercados, né? Em algumas empresas, por exemplo, uma empresa aqui, não vou falar o nome, mas uma empresa líder de queijos, né, de queijos processados, né? As pessoas não tinham laptop, as pessoas tinham CPUs, e aí aquele alvoroço para transferir. Então, as pessoas não têm agilidade, não conseguem ter flexibilidade para trabalhar nas equipes. Então, por isso até trouxe aqui algumas questões, né? O inesperado nos leva a acelerar esses processos, né? A gestão ágil, aquilo que a gente estava ali, como muito bem vocês mesmos falaram aqui do Sebrae, né? É uma decisão ágil, não só a gestão, né? Mas uma decisão. É go digital, é go digital. Essas pessoas precisam estar com seus projetos digitalizados. Como a gente conversa com esse consumidor, minha gente, né? Que se estava digitalizado já e a gente ignorava, agora nem se fala. Cada vez mais a gente vai ter uma fragmentação do mercado. O que é isso, Cíntia? Vocês no Paraná vão ser mais fortes, de repente, do que líderes multinacionais, porque vocês vão ter um canal direto, vai ser mais gostoso comprar de vocês, vai ser mais justo, vai ser mais ético para esse consumidor, que já vinha numa pegada, né? E agora ele vai ficar cada vez mais, ele vai ter prazer de comprar de você, ele vai ter orgulho. Então, a gente precisa... Mas só que aí, como é que ele vai saber que eu existo? Né? Se eu sou pequenininho em determinado lugar, como eu consigo capilarizar? Por meio da estrutura digital, né? Por meio dessa comunicação digital, que tende muito a melhorar no Brasil. A gente é criativo e acho que a gente vai sair super na frente. Então, digitalização desses processos, né? A gestão ágil, a decisão ágil, tudo aquilo que a gente demoraria, eu falei para vocês, minha equipe não conseguiu em 2 meses, eu consegui em um dia com eles, não é que eu consegui, nós conseguimos, né? Mas por quê? Porque as coisas vêm numa tocada, porque são pessoas, né, juntas ali, que têm seus afazeres, têm seus to-dos, enfim. Então, cuidados com essa colaboração na produtividade, né? Então, ter mais zelo, né, pela questão dos funcionários, essa comunicação mais clara e transparente dentro de equipes e também fora dessas equipes, com o consumidor. E aí, claro, agora, né, essa questão da desaceleração e adequação das campanhas de comunicação. Eu não sei o quanto vocês conhecem, mas tem um estudo muito interessante das 4 ondas, que é de uma agência de branding que chama Ana Couto, e ela vale super a pena ir atrás disso, gente. A gente é parceiro dessa agência, a gente faz projetos interessantes para a indústria de iogurtes no Nordeste, e a Ana Couto veio para várias lives, né, e trouxe muito desse momento da comunicação, e que é um momento que, se antes ela falava, né, gente, a gente tem que ir para a 4ª onda da comunicação. O que é essa 4ª onda? Eu não posso mais trabalhar só com oferta de preço, eu não posso ser uma empresa só responsável, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que estar acima. E o que é fazer o bem numa indústria de queijos? O que é fazer o bem nesse sentido do planeta, né? É a gente ter a responsabilidade com a nossa cadeia produtiva. Aí entra já nas macro tendências de mercado de alimentação, que se antes elas estavam ali e o cara lá da multinacional olhava e falava assim, não sei, e de repente vem um pequeno, né, que nem é tão pequeno mais depois, porque vai ser comprado por esse grande, e vai mostrando que é possível fazer. Né? Eu não sei o quanto vocês conhecem, mas tem alguns benchmarks aí na indústria láctea, depois vocês me falam aí se vocês gostam, como é que é, mas, por exemplo, Mu, né, uma indústria de iogurtes que vem com uma comunicação bem simples, com muita naturalidade, e vem e diz para todo mundo assim, tá vendo, dá para fazer um iogurte com menos aditivo. Então, vocês próprios, né, que tem essa questão da regionalidade do queijo, a gente come um queijo tão massificado pelas grandes empresas que trabalham com escala, e você tem um produto seleto, um produto de qualidade, né? Então, e aí, que está numa biozona, que eu chamo isso nas macro tendências de biozona de marca. Então, eu vou querer comprar da Serra da Canastra, do Paraná, a fruta da Amazônia, do produtor que traz e trabalha com os índios de lá. Então, isso cada vez vai ser mais forte, esse locavorismo, né? Se eu vi isso, gente, quando eu fui para a feira de Sial, na França, e aquilo ali, eu falava, gente, que diferente, né? E juro que olhava até com certo ceticismo, porque no Brasil continental e trabalhando para grandes indústrias, né, em 2012, isso tem quantos anos? Nessa feira que foi um boom assim das tendências de locavorismo, 8 anos, né? E agora isso é muito, 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 muito real, né? E no próprio Brasil, de um bioma tão grande e de uma possibilidade, né, de trazer tanto essa biozona de marca, de você trabalhar a comunicação do teu produto com foco nessa regionalidade. Isso vai cada vez ser mais forte. E isso traz
brand, um love brand, né? A marca que a gente gosta mais, porque é diferente do que era antes, que era a marca da tradição, a marca da propaganda no canal aberto, a marca da novela. As pessoas começam a mudar e não querer mais essa massificação. E agora, em época de cor, elas querem desenvolver sua cidade, desenvolver o produtor local. E isso tende a ter, mas a gente precisa ajudar as pessoas a se darem conta de que o que você faz como negócio, onde você está como negócio, vai de encontro a esses valores. Vai de encontro a esses valores que esse novo consumidor, após o coronavírus, ele vai ter cada vez mais. Aí, não é que eu estou prevendo, né? É que está acontecendo já. A gente está ávido por isso. A gente quer ajudar a empresa, né? As empresas estão doando dinheiro, as grandes, os pequenos estão querendo ajudar como podem. Então, a gente já está vivendo isso e isso vai continuar. Porque se tem uma coisa interessante, por mais que o ser humano seja muito cruel, no final do dia a gente prevalece, né? Essa nossa vontade genuína de se resgatar, de melhorar. E no final do dia nós não somos só marcas e produtos, são seres humanos que estão por trás desse desenvolvimento, né? Então, esse número de mercado que a Aline trouxe, né, desse crescimento e do declínio do coronavírus, foi do Neil Patel. O Neil Patel é um cara que eu aconselho também vocês a seguirem nesse momento agora, que é um cara que fala muito sobre transformação digital. Ele é um dos mais influentes do marketing digital no mundo, e ele trouxe o que não é números de mercado. Isso aí não é, por exemplo, não é Nielsen, tá, de vendas, mas é conversão no online. Então, o que as pessoas falam que elas vão comprar mais, o que as pessoas estão mais interessadas, para onde o mercado vai, né? Então, é redução de todos os outros e alimentos aí e saúde subindo. Eu não tenho aqui nesse estudo, mas foi capa do Estadão também, né? Que nutrição e saúde serão ícones tops, assim, na sobrevivência, na volta do mercado. E a minha sócia está fazendo um curso também de uma empresa chamada Startse, com a qual eu fui para o Vale do Silício, e eles estão estudando o poder que teve a curva da China, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a China teve uma curva, óbvio que pelo corona tudo fechou, e aí ela está numa curva em V, né? Uma curva em V que desceu muito rápido e subiu muito rápido. Agora, um país altamente produtivo, altamente tecnológico, no sentido, né, rápido também se consegue. Mas como a gente pode aprender com isso? Como eu posso pegar aquilo tudo que eu escrevi lá em cima, da gestão ágil, daquilo que eu ia levar 2 anos para aprender, trazer para cá agora, melhorar essa comunicação com o meu consumidor, trazer ele para perto, fazer funil de marketing das minhas massas, começar a trabalhar as redes sociais, então trazer inbound marketing, ir direto, não depender de agência, ser mais empreendedor. Olha, uma coisa que me chocou muito, que para mim me foi até um banho de água fria, porque quando você cresce, né, começa a ter 20 funcionários, você começa a ficar menos operacional, o que é normal, né, gente? Normal. Mas uma coisa que eu vi e que me parecia operacional quando eu ia nessas feiras e o cara tava lá com leite de amêndoas, com queijo não sei das quantas, com snack lá, tava na Natural Expo West, que é a maior feira de produtos naturais, produtos saudáveis no mundo, né? São 7 pavilhões de APAS, só para vocês terem ideia, o tamanho do negócio. Foi cancelado esse ano, eu fui ano retrasado, ano passado eu fui para outro festival de inovação em Austin, que também foi cancelado esse ano, mas ano que vem, se Deus quiser, estarei lá. E o que me chocava era esses empreendedores, o dono da empresa, no balcãozinho, ali, conversando com o influenciador, conversando, pegando o e-mail dos caras, usando canetinha de screening para pegar o cadastro. E eu chegava no meu hotel no dia seguinte, tinha um e-mail lá para mim: Cíntia, que máximo que você visitou nosso stand. Óbvio que isso é tudo programado, é tudo régua de automação. E, aliás, eu queria perguntar aqui para vocês, e depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso, quem usa a plataforma, por exemplo, de automação de e-mails para comunicar, quem tem algum plano de marketing digital que envolve não somente as redes sociais, mas o inbound marketing, ou uma rede de automação, né, de e-mails, que mantém esse contato contínuo com o seu cliente para fomentar esse e-commerce. Alguém aqui pode me dizer no bate-papo se tem, só para a gente saber um pouquinho mais se alguém já está nessa era aí, já está nessa história. E, como o Neil falou, alimentos é quente dentro dessa rede digital, né? Que é o mercado que mais cresce, tá? Cresce em termos dessa conversão, né? Não é aquisição aqui de produtos, tá, gente?
E aí, dentro disso, pensando assim, mas e aquisição, Cíntia, como é que tá, né, o mercado de alimentos? Aí a gente veio trazer uma pesquisa para vocês do Mind Miners, eles fazem pesquisa online, e eles trazem aqui, né, deixa eu só fechar meu bate-papo, porque eu mesma não estou conseguindo ver a minha tela tão bem. Deixa eu botar para cá, agora tá ótimo. Então, a Mind Miners, ela é uma empresa de pesquisa mesmo, e ela trouxe esse dado de mercado, né, que conversando com mais de 500 pessoas, feito a toque de caixa, claro, né, e 41% dos consumidores disseram que sim, eles compraram, né, e vão continuar comprando, aquela coisa da guerra, da corrida às prateleiras. Mas, como vocês sabem também, a gente sabe que ok, estão continuando a comprar alimento. Eu falo assim, entre os menos piores, alimento está ali, mas o mercado como um todo cai, né? E cai, todo o alimento de valor agregado também cai. O que mais cresce? Leite em pó, produtos, né, de super size, com volume maior, desembolso menor, produtos básicos, de mercearia, enfim, produtos mais baratos, e tudo que é de ocasião mais, né, por exemplo, o mercado de vocês provavelmente sofre mais, né, uma massa, um queijo que é para uma ocasião, né, acaba indo para o comum, né, para o gênero mais comum, que é o que traz aqui depois nessa pesquisa que eles mostram, né? Alimentos perecíveis cresce, né? O que eles desejam comprar, né? A diferença nas aquisições de categorias é gritante. O que eles desejam comprar mais, né? Alimentos perecíveis, não perecíveis, né? Alimentos que durem mais, porque eu não quero sair para comprar muitas vezes, diminuir esse fluxo de ida aos supermercados, né? Alimentos enlatados, alimentos acondicionados aí de forma a preservar isso, com shelf life maior, com certeza. A gente ouve muito falar sobre bebidas alcoólicas, mas aqui eles colocam que as não alcoólicas crescem mais, né, do que as bebidas alcoólicas como intenção de compra desses consumidores. E aí dados assim interessantíssimos, que eu acompanhei vários dados de indústrias gringas, mas esse me chamou muita atenção, né, que a própria Campbell, que o sopa enlatada foi hit nos Estados Unidos, e hoje de repente ela volta, né? Já estava em queda e volta pela segurança desse produto enlatado. E eles aí aumentam em 10% a produção, enquanto uma indústria de queijo aqui tem sua fábrica reduzida a 30% de produção, porque McDonald's fecha, né? Então, vai ter diferença aí em termos de algumas categorias, mas isso tudo é transitório, isso tudo é passageiro. E assim, como é que vai ser essa curva do Brasil, né? Como é que vai ser essa curva em V como da China? Provavelmente não, porque a gente não está tão preparado. Mas talvez o que eles estão falando e especulando, essa curva de retomada, ela seja um pouco em U. A gente sofra um pouco nesse achatamento, mas depois a gente comece a levantar assim. E aí, uma das perspectivas do que eu tenho lido e estudado é que essa levantada de mercado não é só com os produtos que eu tenho hoje, mas com esses produtos e formatos de comercialização incrementais, né? Ou diria até disruptivos, mas adicionais, que é por meio do e-commerce, por meio de valores agregados que eu trago dentro da minha comunicação com o consumidor, e que isso melhora aí a minha performance, tá? Será que alguém respondeu aqui? Se alguém já faz aqui para a parte do inbound marketing? Acho que não, né? Então vai ser bacana o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Já já. A gente sabe que no food service, o food service impacta a indústria também, né? Porque ele fecha e deixa de comprar. Então tem uma desaceleração global em cima de tudo isso. E aí, de novo, grandes cadeias sofrem com esse impacto. O pequeno se favorece, porque o pequeno tem custo menor, o pequeno tem, né? Ele sofre também, mas de repente ele se fragmenta mais, tá? Então, eu acredito que essa fragmentação já era algo que vinha com as startups, e agora isso se fortalece em todos os setores, essa fragmentação. O mercado, eu não sei se vocês conhecem aquela analogia do mercado cauda longa, né? 80-20, que antes a cabeça do dinossauro é naquele mercado de massa, né? 80% está ali naqueles 20 que produzem, nas grandes marcas, Nestlé, PepsiCo, Unilever, enfim, Danone, estão ali. E aí depois, o que veio? Vem um mercado que estava concentrado 100% ali, começa a ter uma fragmentação, uma cauda. Só que uma cauda longa. Por que longa? Porque eu tenho vários mercados de nicho, e o mundo vai virando um grande mercado de nicho, né? Com expressões às vezes menores de market share, mas a gente acredita cada vez mais esse nicho é regionalizado, né?
conceitual e ele tende a ganhar os seus bocados maiores. E eu acho que acredito que no food service essas cadeias vão sobreviver, mas elas vão sofrer um impacto e abrir oportunidade para redes regionais, redes locais e muito conceituais que trazem a valorização da produção local e das pessoas locais, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, olha que dados, né, gente? Na China, com a falta de clientes, diversos restaurantes de fast food estão fechando suas portas para diminuir os prejuízos, como é o caso do McDonald's. E é em cadeia, porque ele para de comprar queijo da empresa maior e aí a empresa maior quebra também, né? Como é o caso do McDonald's, até o final de janeiro a marca já havia fechado 300 unidades das suas lojas. A Starbucks registrou prejuízo de 400 milhões no país e fechou quase metade das lojas. Nos Estados Unidos ainda é cedo para qualquer análise, dizem os dirigentes. Mas provavelmente não recupere da mesma forma, não sabemos, mas eu creio que há esperança aí para esse mercado de nicho crescer e da fragmentação e do empreendedorismo se prevalecer, né? Prevalecer a isso tudo. A gente sabe que dentro desse mercado de comida e food service tem aí a questão do delivery, né? O delivery, a estruturação do delivery. Quando eu olho para o Rappi e para o iFood, eu falo, ai, gente, como seria bom se eu tivesse tido na minha época, né? Eu fechei minhas unidades, finalizei e vendi as últimas unidades em 2015, e isso não era tão high-tech como é hoje, né? A Rappi registra um aumento de 30% nas entregas na América Latina, mas também mais puxado pelo mercado farma. A iFood doou, né, aí 50 milhões, mais de 56 milhões para o Brasil. Então, a gente vê esse crescimento. E aí, Cíntia, tudo bem, você já falou bastante. Qual a ação que a gente pode fazer dentro disso, né? Então, acho que já adiantei um pouco do que eu falei antes para vocês, mas eu não estou conseguindo ver aqui. Aline, tudo bem? Continuar agora, eu vou começar a falar as ações, e aí dentro dessas ações eu acho que a gente tem bastante caldo para começar a discutir, para vocês me perguntarem um pouco mais sobre essas ações possíveis, né? Não são aquelas ações, faça isso e você sairá da crise da melhor forma. Acho que ninguém tem essa bola de cristal, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer. Mas falei para vocês que as previsões, né, da China, a gente tem os modelos dos mercados, que foi uma curva em V de crescimento com ações adicionais, muito baseadas em processos de digitalização, relacionamento com o consumidor, rapidez, agilidade, aquilo que eu coloquei lá em cima, né? Aqui, gente. Digitalização do processo, gestão ágil, né? Gestão de equipe à distância, conseguir organizar isso tudo. Talvez a gente não precise ter tanta gente, nem tanta gente no escritório. Então, trabalhar esses aspectos gerenciais. E aí, como que fazer, né? Eu coloquei aqui, de curto prazo, o que a gente pode fazer? Começar a seguir a recomendação aí do Go Digital, né? Foco nessa experiência digital, gerar conteúdo de valor. As pessoas estão em casa, entediadas, sem ter o que fazer, sem saber cozinhar. E aí a tua marca, sendo uma marca de alimentos, ela está no momento de entrar, deveria estar no momento de entrar na casa desse consumidor como prestador de serviço. Como eu disse lá em cima, desaceleração das campanhas de vendas, mas uma mudança para uma onda de propósito, como a Ana Couto traz, né, as 4 ondas. Na hora de fazer talvez promoção, mas pode até fazer a promoção, né? As ondas que ela fala são cumulativas. Eu posso botar um preço menor, mostro que sou legal, mas eu quero te ajudar. Eu quero fazer o bem nessa minha marca. Então, trazer essa coisa de valor e colocar o bonde do marketing de conteúdo na rua, né? Marketing de conteúdo. E olha, você não imagina o que tem para falar de queijo, como a gente pode envolver as pessoas. Vou deixar algumas dicas para vocês hoje aqui. E mesmo que ainda não seja perfeito, gente, vai fazendo, né? O feito é melhor que perfeito, o bom inimigo do ótimo, vamos embora. Marketing digital é aprendendo na pivotagem. Você aprende com aquele feedback que o cliente te dá. Inclusive no digital eles são muito diretos, né? E aí você começa a gerar engajamento, né? Você vai sobreviver no mercado porque você vai gerando comunidade, ou palavra da era digital. Senso de comunidade, a galera que ama teu queijo, a galera que ama teu sorvete, a galera que ama teu café, que sabe, que é advocacy, que é advogado daquele produto na região, além da região, e você vai crescendo com esse poder do consumidor. E aí, com certeza, isso você vai fazendo campanhas que vai levando essas pessoas para o teu e-commerce. Né? Às vezes a gente não tem nem o e-commerce preparado, mas também só ter um e-commerce parado, estagnado lá, muitas vezes não adianta muito, porque não tem um tráfego. Como é que eu levo esse tráfego para lá? Eu vou ter que pagar uma agência? Tudo bem que você tem que pagar uma agência, mas às vezes a gente tem pouca grana para pagar uma agência, a agência não faz como dor de dono, e eu acho que isso cada vez mais, essa estratégia de marketing digital, ela tem que ser um
Um to-do obrigatório, estratégico, você pode não fazer, mas tem que manjar, você tem que saber. Eu falo que eu servia um bom macarrão, um arroz integral, porque eu sabia fazer. Então, eu sabia ensinar a fazer no meu restaurante, né? Então, é a mesma coisa. Você tá ali, mas você sabe fazer. Você pode não querer fazer, já tá grande o suficiente, mas você tem que saber, você tem que entender. Né? Entender a navegabilidade desse e-commerce, as parcerias, como é que você vai levar mais gente para lá para dentro, contratar gente jovem, sabe? Gente mais millennium, que consegue desbravar essa história. Você junto com os jovens, fazendo feedback retroativo, né? Você dando a senioridade e o cara dizendo assim, mas ó, deixa eu te explicar, isso aqui não funciona não, cara, isso aqui é muito... Então você vai tendo mais essa mudança, né, de mindset. Então, levar esse público para o teu e-commerce, né? Além dos canais tradicionais, com certeza, de Rappi, de iFood, mas ter parceiros que consigam a te ajudar, né? Porque aí você tem o primeiro item, que é o foco nessa experiência digital, com conteúdo, e esse conteúdo está atrelado aí a você levar pessoas para o teu e-commerce. Ele gosta tanto de você que ele não consegue mais não comprar tua massa, teu sorvete, enfim. E aqui valorizar os produtos locais, acho que eu já falei bastante isso, né? A gente vai começar a se fechar um pouquinho nas nossas redomas, a gente não vai ter um comportamento mais tão globalizado. A democracia já vinha um pouco, como diz o Harari, em crise. Os mercados já estavam assim, não, refugiados, não quero, deixa eu salvar meu plano de saúde aqui. E agora, né, cada vez mais a gente vai querer apostar no nosso desenvolvimento sustentável das nossas cidades. E aí, no médio prazo, né? No médio prazo, deixa eu só puxar para cá agora. A gente vê uma coisa interessante, que pode ser risco para o pequeno, mas talvez nem tanto, depende da categoria que você está, mas esse processado, que eu chamo de processados do bem, que são alimentos que são industrializados, mas que vinham numa crise absurda, porque o governo veio, né, com guias aí bastante rígidos para a indústria de alimentos, e a indústria de alimentos também tradicional andou botando muito açúcar, aditivo, e aí começou todo mundo a melhorar um pouquinho, mas ainda assim caía no descrédito. E, de repente, tem aí, acabei de falar com o diretor de inovação de Seara, falando que, olha, o cara não quer mais fatiar o queijo na rotisserie, na padaria, ele quer o fatiadinho, porque ele quer segurança. Segurança é a palavra da ordem agora, nessa compra de alimentos. Então, é interessante a gente ver esse médio prazo, se a indústria souber aproveitar, ela vai conseguir fazer uma transição, não dá para se acomodar. E agora a indústria está tudo certo. Não. Naturalidade, o bem-estar animal, o orgânico, tudo isso, né, além de, óbvio, sem açúcar, menos sódio, continua. Mas provavelmente vão olhar com melhores olhos para esse inimigo anterior, né? A gente tem a questão da democratização da imunidade no médio prazo. A imunidade, para mim, não é adição de vitamina, tá? A imunidade é o comer bem, né? A vitamina C aí cresceu mais de 200%, tá? Mas não dá para a gente pegar biscoito cheio de açúcar e sair entuchando de vitamina C. Isso não tem sustentabilidade no mercado, não é aí que vai rolar. Você pode aproveitar uma onda de interesse do consumidor, mas é oportunismo. A gente precisa continuar melhorando esse produto e se tiver vitamina C naturalmente presente, ótimo. Mas provavelmente o mercado de suplementos e alimentos de valor agregado, né? Eles podem, que tem né, um suco que já tem vitamina C, ou que tem adição de alguma coisa, mas ele já é bom como matriz de alimento, isso aí sim. E aí, por fim, de a gente revisar o papel dos influenciadores. A gente vivia num conto de Black Mirror com esses influenciadores, né? Uma coisa de doido, pagando e aquela coisa fake, as pessoas vivendo uma utopia, né? De olhar para aquele Instagram e se achar que tem que comprar aquilo, que tem que comprar aquele produto porque aquele influenciador está falando, uma vida muito fútil e muito... E eu acho que esse momento agora veio para colocar todo mundo no mesmo caminho, né? Então a gente precisa aí retomar. Bem, eu acho que era isso que eu tinha trazido para a gente falar nesses 6 passos, a gente revisitar alguns papéis da comunicação. A Beth está me perguntando que ela não entendeu a agricultura e está no baixo aqui. Beth, esse aqui não é uma pesquisa minha, tá? É de Neil Patel, que trouxe. Deixa eu voltar aqui para ela. Ela já abriu para a pergunta, já vou abrir também. E é provavelmente aqui, ó, publicidade, agricultura, foram os crescimentos ou declínio das conversões. Quando ele fala conversões, né, em relação a... Ó, vou até ler aqui para vocês, né? Algumas previsões dizem que o mercado de alimentos será o menos impactado. Isso porque, além de ser imprescindível
para a sobrevivência, o medo de faltar comida nas gôndolas levou as pessoas para uma verdadeira maratona nos supermercados, né? E elas compram muito e geram estoque em casa, aquilo que eu falei. Segundo dados publicados por Neil Patel, que eu falo para vocês que é um especialista em marketing, né? Os alimentos deu um salto imenso, seguido por saúde, mídia e farma. E o restante cai de forma bruta. Cai aonde, Cíntia? Cai na conversão de mídia, tá? Do interesse das pessoas na estratégia, na comunicação digital, porque ele é um estrategista digital. Então as pessoas estão menos preocupadas com o campo mesmo, até porque elas, né, não estão mais preocupadas em comer e cuidar da saúde. Eu acho que todos os outros níveis de interesse, né, não é a agricultura em si, mas todos os outros acabam caindo nesse sentido, mais momentâneo aí por conta da busca, né? Eles estão buscando e convergindo aí em termos de assuntos, tá? Agora, voltando para cá, só para finalizar e a gente abrir por perguntas, já que a Beth entrou, né, trouxe, eu vou finalizar com uma reflexão de uma coisa que é muito minha, tá? É o meu hobby e foi um convite da revista Saúde, que agora, não sei se vocês viram, é Veja, né? Chama Veja Saúde. É um livro que eu escrevi que chama Mindful Eating, Comer com Atenção Plena. Me incomoda muito a visão neurótica que as pessoas têm e que a nutrição trouxe para o comer, né? Pode, não pode, cheio de dicotomias. E eu comecei a escrever sobre isso, embasada numa teoria do mindfulness, e trouxe esse paralelo para o Mindful Eating no Brasil. E aí foi muito interessante, não sei se vocês conhecem a Euromonitor, que traz dados de mercado, foi uma das tendências de 2019 da Euromonitor, falando sobre Mindful Eating, que é uma das tendências que o consumidor busca, essa conexão com a comida. Eu estou cansado de me falarem que eu posso, que eu não posso. Então, eu quero uma conexão melhor com comida. Então, se isso era importante, foi trend, tendência em 2019 com a Euromonitor, agora, nesse mercado pós-Covid, né, aí eu posso até arriscar e ser meio, não arrogante, mas meio ousada, que nunca essa relação, essa discussão da relação com o preparo da comida, com o comer, com o papel que isso significa, acho que ele foi tão presente e ele vai deixar legados, né? Do cozinhar, do como é que a gente administra isso, do como é que a gente se relaciona com esse comer em casa. Então eu coloco aqui que Mindful Eating nunca foi tão necessário, momentos em casa e isolamento levarão a um choque das relações individuais com família, né, da família com a comida. A comida nunca teve um papel tão intenso, para o bem ou para o mal, né? O maior foco deve ser dado, sim, esse comportamento, essa relação. Quando eu compro uma massa em casa, quais as ocasiões eu trago na minha campanha para comunicar, quando eu como sorvete, quando eu vou numa cafeteria, quando eu trago um kit de catering da cafeteria, o que aquilo representa dentro da minha vida, né? Como eu comunico isso para os meus clientes, porque as pessoas, de certa forma, estão em angústia do comer, né? Elas vivem uma certa angústia. Então, eu deixei aqui um link para vocês nesse material, que é o Comer com Atenção Plena. E também sabemos que vivemos um mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. A gente vai ter aí uma mudança muito mais rápida desse mundo em meses do que a gente esperava em anos. E aí, pensando em indústria de alimentos especificamente, eu estou aqui começando a encampar, né? Essa coisa de que o industrializado ele ganha um pouco mais de voz, mas que essa voz não ofusque toda a conquista que a gente teve na busca por mais naturalidade, mais procedência, mais locavorismo, né? Porque isso é muito importante, né? A gente não pode se apropriar desse atual visão de produto melhor como processado. Acho que seriam minhas dicas finais aí para a gente. Tem mais estudo e mais material sendo liberado por mim, eu não paro aqui de estudar e escrever, e vou dividir sempre com vocês aqui do Sebrae. E agora eu queria abrir um pouco para dúvidas, para questionamentos, que a gente possa falar um pouco mais. E eu mando esse link para vocês, tá? Certo, Aline? Certíssimo, obrigada, Espero, viu, Cíntia? espero que tenham conseguido aí. Ah, pera lá, deixa eu só. Não posso mostrar minha bagunça da minha sala aqui, que é a minha sala da minha rede, pera lá. Deixa eu É parar de só compartilhar. isso. Pessoal, está aberto aí para pergunta e se quiserem trazer alguma situação vivida por vocês ou alguma dúvida, está aberto. Enquanto isso, eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando, Cíntia, digitalização, né? Go Digital, o que ficou martelando na Uhum. tua cabeça, que você trouxe muito forte na tua pesquisa, é a digitalização. E hoje ainda eu conversava com o Hector, que vai ser o
nosso próximo mentor e nosso próximo palestrante, um cara que entende muito desse assunto, que a digitalização ela não é só Instagram e Facebook, né? A gente fala, o que vem muito na cabeça das pessoas, né? O Go Digital, como que eu vou me posicionar, né, nesse mundo dinâmico de internet, de conexão? Eu acho que isso vai passar, e agora mais do que nunca, no entendimento e no conhecimento da missão, da visão e dos valores que a empresa definiu, da estratégia que a empresa definiu. Porque se ela não se conhecer, se ela não entender o propósito dela, ou para onde, ou aonde que ela quer chegar, ou o que ela quer comunicar para o cliente dela, acho que tão pouco ela vai conseguir se posicionar nesse mundo digital. E juntar esses dois, você falou tudo, né? Perfeito. E juntar, só fazendo um adendo, juntar essa missão, essa visão, valores. Hoje eu fiz um post no LinkedIn baseado no gráfico da Amy Webb, que é uma das futuristas que eu admiro muito, falando sobre, né, para onde a gente tem que ir. A gente tem que ir menos táticas e mais visão, né? Lembra aquilo que eu falei? Você tem que estar de olho na tática, ver se estão fazendo direito, que você está alinhado com a tua visão para onde você quer chegar. Mas é interessante, eu tenho um propósito como empresa construído, mas quando eu levo essa comunicação no digital para o meu cliente, eu tenho sempre que testar que essas mensagens que eu estou trazendo, como ele reage, né? E o que ele quer ouvir também. Se o que ele quer ouvir está um pouco diferente daquilo, eu consigo adaptar sem ferir a minha ética, sem ferir os meus valores e princípios e propósito de empresa. Então eu tenho que adaptar. E a grande graça do mercado digital e desse online é que antes você fazia peças de comunicação de Globo, né, de redes carésimas, hoje é mais barato, dá para errar mais barato. Então eu sempre o teste, o teste, o teste. Mas claro, né, não dá para começar de qualquer jeito, a gente tem que ter planejamento, tem que ter alinhamento com esse propósito, essa visão de futuro. Vou citar, por exemplo, aqui, não sei se vocês conhecem dentro da indústria de vocês, Chobani, né? Que eu sempre esqueço o nome dele lá ele tem uma nacionalidade árabe, não é? Mas enfim, ele veio para os Estados Unidos, montou uma cooperativa de lácteos que no mercado dominado pelas grandes empresas e foi com um propósito muito claro de trazer um produto de qualidade, um produto, né, ele é grego, um produto baseado nessa coisa do iogurte grego, em qualidade, em princípio, em trabalho com os colaboradores, com a cooperativa. O cara simplesmente tem 40% de share nos Estados Unidos. Ele revolucionou a indústria que estava uma indústria sólida, que parecia que só tinha inovação de sabor. E o cara hoje ele é benchmark para o mundo todo, né? Vigor foi na cola dele, trouxe o grego para o Brasil, foi pioneiro aqui. Depois vieram outras marcas interessantes nesse sentido. Mas assim, era um cara pequeno, né? Era um cara sonhador, um cara só que muito alinhado com isso, Aline, com propósito, né? E um cara que hoje eu recebo comunicados de Chobani o tempo todo, com receitas incríveis, e eles trabalham esse marketing digital, que é o funil de relacionamento. Eu vou fazer um adendo, eu adoro falar, né, gente? Então, se vocês não falam, eu falo. Então, pergunta. A gente fala que Facebook e Instagram é o marketing do barulho. Tem muita gente conversando lá, muito concorrente conversando com seus consumidores lá. Então, eles são bons para quê? Para você ir para o barulho, é como se você fosse para a festa e fizesse novos amigos. Então, vai para o Facebook e para o Instagram, usa o tráfego pago com o público, tem que definir o público. Esse público, gente, tem que testar. Testa público diferente para trazer ele para perto de vocês. Como assim, Cíntia? Porque o que acontece? Tu faz lá, tu gasta uma grana com agência, com foto, faz esse Instagram. Sabe quantas pessoas veem você no Instagram? 10% dos teus seguidores. Então, 20% dos teus seguidores. Então, você tem que fazer campanha, né? Não é à toa que o algoritmo faz isso. Ele faz isso para te obrigar a chegar em mais gente, pagando. Então, você paga e traz. Só que você paga, você vai morrer pagando, vai morrer pagando. Então, você tem que fazer o que a gente chama, né, do growth hacking, ou funil de vendas, ou marketing digital, que é pegar essas pessoas que estão no Instagram, gastam dinheiro com publicidade para trazer, aí depois você tira elas desse barulho e traz elas para o privado. O que é esse privado, Cíntia? É o e-mail que você pode mandar para ele. Ai, desculpa, Pedro, fala a hora. Você vai trazer ele para aquilo que eu coloquei, né? Trazer ele, fazer conteúdo, gerar conteúdo de valor para ele ficar num relacionamento com você. Esse relacionamento hoje pode ser via e-mail, o e-mail não morreu. Se você tiver valor no e-mail que você manda para ele, for gostoso, for legal, ele vai falar com você. Hoje está surgindo uma rede interessantíssima para marcas, que é o Telegram,
para marcas e comunidades. Já existem plataformas que eu já estou sondando aqui com o Equilíbrio para gerar comunidade. O teu consumidor se junta e fala sobre aquele assunto. E as marcas já estão migrando para lá. Porque site meio que já era, né? Ninguém vai no teu site. E aí, Cíntia, a Startse faz essa comunicação, que nem você falou, gostosa, né? A gente recebe Messenger, né? No Messenger ainda do Facebook, mensagens direcionadas num diálogo parece impessoal, né? Parece que ela é a nossa amiga e ela acaba relatando ou contando as coisas que ela faz ou que vai fazer, ou a programação de cursos, capacitações e tal, de uma forma leve, que você pensa assim, putz, eu quero acessar, eu quero conhecer. Né? Uhum. Então, até o Exatamente. jeito de você se comunicar passa esses valores da empresa. É o que chamamos de copyright, né? Um bom título de e-mail, um bom título de blog, um bom título de post impulsionado, de campanha, né? E um bom copyright. O que é o copyright? É esse conteúdo. Ninguém quer saber se seu queijo tem cálcio, né? Eles querem saber se é gostoso, de onde vem, se você cuida das suas vaquinhas, de onde ele, né? Se o sorvete é cremoso, o que tem ali dentro. Então, as pessoas querem conteúdo, storytelling, né? E vocês, gente, como empreendedores, nós aqui, temos histórias maravilhosas para contar. Então, hoje, a comunicação da comida, ela não tem que ter um tecnicês, ela tem que ter amor, ela tem que vir recheada dessa carência que a sociedade vai cada vez mais ter, né? Que é relações. A gente vai viver mais isolado, fato, mas vai ter essa carência, as pessoas estão estressadas, né? Então, aproveitem, né? Aproveitem para trazer mais pessoas para as marcas de vocês, mas sejam mais felizes, porque vocês vão fazer as pessoas mais felizes, né? Com comunicações mais legais. Deixa eu pensar em outras empresas que fazem isso aqui. Você tem algumas startups de comida, por exemplo, tem até, sabe quem? Aquela rede de hortifruti, Oba. Se você se cadastra, você começa a receber uns conteúdos interessantes. Ah, eu falei, né? Telegram, tem WhatsApp, Telegram, WhatsApp, o e-mail. E você pode ter as iscas digitais para conseguir atrair essas pessoas nas campanhas, né? Então, por exemplo, uma marca. A gente tem aqui, Aline, me ajuda: queijo, né? Massas, sorvetes. Eu estou usando esses 3 exemplos que está repetindo na minha cabeça, mas depois me ajuda. A gente tem restaurante italiano, tem Restaurante. gelatos, isso aí você já falou, né? Sorvete. Uhum. A gente tem erva mate, Erva chás, mate, que eu conheço. Uhum. Erva mate, né, Beth? Tá. salgados, massas, bolos. Tá bom. Então, por exemplo, bolos, né? A gente uma comunicação de ser útil para as pessoas nesse momento que elas estão em casa, como a gente consegue trazer isso, né? E às vezes, gente, eu não consigo vender, e às vezes eu ensino ela a fazer, ela vai fazer a primeira vez, olha só, vai queimar a mão e ela vai comprar de você a segunda, não tenha medo disso. E aí você pode fazer um e-book, né? O que é um e-book, Cíntia? É um material que ele funciona o que a gente chama de isca digital. A gente não gosta de chamar isca, que a gente fala que cliente não é A Michelle peixe. falou vinho também, viu, Cíntia? Vinho, verdade, vinho. Vinho é daquele casal que eu conheci lá, não é? Que se mudou, será? Mas enfim. Vinho, por exemplo, né? Trazer o consumo consciente do vinho, que a gente tem que degustar isso tudo e trazer os teus vinhos, colocando ali sim, mas trazer mais, trazer conteúdo bom em cima disso, educar esse consumidor, confortar esse consumidor, trazer as palavras da compaixão. Aqui dentro desse meu livro eu trago uma meditação com chocolate e uma meditação com uva passa. E aí, por que não? A gente pode trazer com vinho, entendeu? Para as pessoas começarem a não encher a cara porque estão deprimidas, mas usar esse vinho como uma ferramenta de. Tô dando dicas aqui de conteúdo, gente, mas conteúdo é só um pilar, porque ele é muito importante. Se ele for ruim, você vai ter a melhor ferramenta por trás e não vai funcionar para você fazer. Então, esse conteúdo ele é muito importante. Mas junto com ele, o que eu tenho que ter? Uma campanha bacana para colocar nessas redes sociais, mas depois tirar essas pessoas do barulho. Como eu tiro elas do barulho? Trazendo para mídias privadas, para o WhatsApp, para o Telegram, como eu falei, para o e-mail. E aí, como eu consigo fazer isso? Muitas vezes é fazendo um e-book e usando landing pages, né? Ou seja, eu faço uma landing page, ele me deixa o e-mail dele ou o telefone celular dele. O Sebrae faz isso, né? Deixa o contato, eu fico com esses contatos seus, aí agora eu tenho o seu celular e eu tenho o seu e-mail. Então a gente se fala direto. Eu não preciso pagar a mídia
paga do Facebook e do Instagram. Não sei se isso é claro para vocês, né? Porque eu só apareço para quem está no barulho quando eu pago, ou apareço para 10%. Aqui, pode até ser que a pessoa não olhe meu WhatsApp, mas pelo menos também ela não está zero interessada em mim, ela não quer mesmo, porque, de certa forma... Agora, eu assino uma cesta de orgânicos, que chama Raízes. Eles não se bastam em me trazer o operacional, em mandar minha cesta de orgânicos. Eles me mandam receitas, eles me mandam WhatsApp, e a linguagem, parece que eu estou falando com a dona da empresa, né? Se é que não é, mas é funcionário, certeza. E é gostoso, é agradável, e eles respondem, eles são responsivos. Né? Então, eu não vou trocar essa minha cesta por cesta nenhuma que venha me oferecer, porque eu tenho um relacionamento com esse meu fornecedor. E é uma potência, já foi da Pitch lá na Nestlé e tudo mais, é uma empresa bem digitalizada, bem interessante, a navegabilidade para você comprar no site, tudo bonito. Então, essa experiência digital, ela é muito interessante, esse senso de comunidade, né? Senso de comunidade, experiência digital, o e-commerce em si, né? Com a forma de pagamento, tem que ser rápido, tem que ser útil, lá fácil. O conteúdo para trazer e as ferramentas. As ferramentas que eu indico para vocês trabalhar com isso, dá até para brincar de começar a fazer isso, se você tem alguma lista de e-mails dos seus clientes, o MailChimp, eu vou anotar aqui, tem o MailChimp, você tem o RD Station, que é o mais profissional, e o RD Station, eles têm a versão agora para empreendedor, microempreendedor, que chama RD Lite. Deixa eu botar meu óculos. RD Lite. E tem um que chama Sending Blue, que faz toda a automação também. Então, vocês podem usar essas ferramentas para começar a fazer as paginazinhas de você. Quer mais informação sobre isso? Clique aqui. E, por exemplo, pegar o Instagram de vocês, né, da marca, e essa marca tem um call to action. O que é esse call to action? Quando você entra dentro da bio é aquela descrição do Instagram, tem um link. Esse link ele pode até dar para o teu site, mas eu diria que não é tão... Ele pode dar para o teu site, mas aí na frente do teu site é legal que isso tenha aqueles pop-up, né? Que no pop-up você vai ter... Preencha seus dados aqui para receber nossa newsletter, por exemplo. Pode ser uma newsletter que você tenha, ou preencha aqui para receber um e-book de receita com nossos queijos, uma harmonização de vinhos e queijos ao clicar aqui. Então, e esse conteúdo, gente, a gente faz com agência, mas vocês devem ter conteúdo receita. Então, você faz em Canva, sabe? Em aplicativos, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que é esse espírito empreendedor que é legal a gente começar a ter nesse momento. Senão a gente fica muito também na estratégia, mas ninguém está fazendo a tática. Então, você tem que ser, às vezes, tático para ir crescendo, né? Eu saio da tática, eu vou para a estratégia, depois eu vou para a visão. Mas eu sei fazer todos esses passos atrás. E aí eu vou deixando meus sucessores atrás de mim. Acho que essa é a nossa visão. Só que isso tem que ser, rápido. Porque o mundo está caminhando muito rápido. E se você não fizer, o teu competidor, o teu concorrente vai fazer.